Um ótimo dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Pod Inovação, um podcast feito por alunos para alunos. Eu sou o Henrique. Eu sou o Francisco e a gente está com uma participação muito especial aqui, o Lucas. Lucas, conte mais um pouco sobre você. Sou o Lucas Aníbal, professor de Educação Básica. Tenho como formação, sou biólogo, pedagogo e mestre em Educação. E tenho aí já mais de uma década nas escolas. Nossa, interessante. E a gente ficou sabendo que o senhor agora atua na área de robótica. E o senhor pode explicar mais pra gente o que é robótica? Porque tem gente que não sabe, né? Sim. Tem alguns anos que uma das minhas disciplinas é a robótica educacional, né? A robótica hoje, no nosso país, ela infelizmente ela está presente mais nas escolas privadas. Sim. Mas acredito que a longo prazo isso vai fazer parte de um cenário nacional, né? Tanto das escolas públicas e privadas. É uma disciplina que busca associar as disciplinas da grade, da base curricular, com uma parte mais maker, mais criativa, trabalhando um pouco a ludicidade. Então, hoje, onde que eu leciono, a gente utiliza um material próprio de uma empresa. Nesse material, a gente tem motores, tem sensores, tem um software próprio para programar. E a gente sempre tem os projetos que casam com o conteúdo da base. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre questões agrárias, sobre desenvolvimento sustentável. Tem um projeto que dialoga com essa área das ciências, por exemplo, né? E aí é por etapas, né? Então a gente tem um material lá para os menores e um material para os anos finais e ensino médio. Uhum. Nossa, é muito curioso. O que acontece? Além das pessoas não saberem muito sobre a robótica, elas não sabem a importância dela e o que está tornando ela tão popular, né, na atualidade. Porque cada vez a gente consegue ver robótica em tudo. Né? Basta a gente pensar assim, né? Se a gente hoje entra numa loja de eletrodomésticos, a gente não só encontra mais eletrodomésticos, né? Sim. A gente já encontra vários aparelhos ali que são robotizados para ajudar em serviços rotineiros, né? Há uns 3 anos atrás virou moda o robozinho para aspirar pó, né? Que aí você tinha desde um robô que era controlado, já tinha uma programação própria e sensores próprios, ele esbarrava, ele virava, e aquele que você pode criar programação e ele, do lugar que você estiver, você direciona ele para limpar o quarto, a sala, enfim. Um exemplo básico que é muito acessível, né? Isso para casa. Agora, se a gente for pensar em cenários maiores, empresariais, industriais, nas universidades, escolas, cada vez mais a robótica tem sido presente, né? Por meio dessa tecnologia, que é uma tecnologia mais precisa, uma tecnologia que sempre é criada para buscar solucionar algum problema, Sim, ou alguma falha, ou alguma carência por exemplo, de mão de obra. Então, ela está presente em todos os setores. A gente pode pensar desde a parte industrial até a medicina, né? A robótica está aí. Hoje, a gente tem médico que faz cirurgia em outro estado, né? E comandando ali por meio da máquina a pessoa que está sendo operada está em lugares muito distantes, né? Sim. Eu vi esse negócio do doutor estar operando outra pessoa de outro estado. Achei muito interessante. Portanto, a gente já tem várias faculdades de medicina que já estão revendo, né, a sua grade e introduzindo essa parte tecnológica. Então, hoje, muitas áreas, né, vão cada vez mais introduzir a robótica. A gente agora está com a inteligência artificial mais presente, não é tão nova, mas está mais atuante, né? E é bom a gente pensar a robótica muito na prática, a inteligência meio que dando os comandos ali, né? Então, os cursos eles vão se inovar e o pessoal vai ter que se adaptar, porque é tendência, né? E, enfim, a gente vai viver isso muito nos próximos anos. E você acha que vai demorar muito para, por exemplo, igual você falou que a gente vai ter que se adaptar ao mercado de trabalho? Você acha que isso já está acontecendo ou vai demorar mais um pouco? Olha, essa é uma pergunta que para ela ser bem precisa, a gente teria que pensar em áreas específicas. Então, o que acontece? Algumas áreas vão se adaptar primeiro, né? Vão viver essa mudança mais rápida. Outras vão demorar um pouquinho mais.
E a gente já tem percebido isso, né? Então, se a gente pensa hoje, por exemplo, na própria robótica educacional, muitos cursos de licenciatura não possuem a disciplina na sua grade, sejam de universidades públicas ou privadas, né? Alguns estão começando a introduzir essa parte tecnológica juntamente com a parte pedagógica, didática, enfim, né? A gente tem alguns cursos para ser feitos depois que a pessoa se forma, mas a educação, infelizmente, né, o nosso país preocupa-se muito com números, né, vai demorar a passar por esse processo. E deveria ser uma das primeiras áreas a passarem. Por quê? Né? Porque é ela que vai comandar tudo. Agora, outras, principalmente a parte empresarial, já tem ofertado cursos, já tem ofertado capacitação. Quem não se capacita não se enquadra, né? Porque hoje a gente tem aí a máquina, por exemplo, um robô que vai substituir trabalhos que são repetitivos. Ok, mas precisa alguém para comandar esse robô, para lidar com o software dele, enfim, então precisa de técnicos voltados para aquilo ali. Então, várias empresas já estão mudando isso, né? Sim. Essa automatização, né? E em relação ao trabalho, como o senhor citou, né, que quem não acaba não sendo capacitado, acaba, né? E, tipo assim, quais áreas o senhor acha que vão mais se beneficiar com isso e quais não vão? Olha, eu acho que, assim, de acordo com as pesquisas, como eu disse no início, todas as áreas vão sofrer mudanças, né? Mas a parte empresarial, a que mais tem se tornado automatizada, num curto intervalo de tempo aí. Então, eu vejo que os técnicos, os engenheiros de controle e automação, né, são profissões, por exemplo, a própria robótica, a parte da inteligência, construção de software, todas essas áreas estão em alta, né? A gente tem visto que alguns cursos em algumas universidades estão mais concorridos do que medicina, né, nos últimos 2 anos. Então, é tendência, né? Então, acho que essa parte empresarial aí, ela está sofrendo uma mudança bem rápida. Porque se a gente pega países como Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, enfim, já são países que já estão anos com essa mudança, né? E já estão bem automatizados. Então, se automatiza uma produção mais precisa, um controle de qualidade mais rígido, uma maior, né, eficácia. Então, consequentemente, um produto mais barato para o produtor. E aí o lucro maior também. Então, é algo que eu acho que nós estamos vivendo aí no mercado, essa área. Sim. A robótica sempre conseguiu ser controversa em algumas partes, né? Desde a Revolução Industrial, onde as pessoas tiveram aquela mudança, né? De passar para o trabalho braçal, bruto, sim, né? Para aqueles envolvimentos, de fazer movimentos repetitivos, né? A partir das revoluções industriais. Sim, né? E agora a gente está tentando trazer, né, a solução para o trabalho repetitivo. Só que isso vem com mudanças e mais visões superficiais. E agora chegou a inteligência artificial, né? E ela também, assim como a robótica, né, tem muitos estereótipos acima dela. O que o senhor pensa sobre a inteligência artificial? Olha, primeira coisa, eu acho que a inteligência artificial ela foi introduzida no nosso país, no nosso meio, eu falo assim, no meio acadêmico, assim, de uma forma errada e muito precoce, né? Então, não houve capacitação, né, a nível geral. Eu falo da educação básica em si, para um uso consciente da inteligência artificial, muito menos para os estudantes. Então, se pega muito inteligência artificial, um chat, por exemplo. Mas isso não é nada comparado ao que é a IA. Né? Então, eu vejo que existe essa parte que precisa ser desmistificada da inteligência artificial. Né? Mas, para isso, as pessoas precisam ser capacitadas. E eu tenho uma preocupação que a inteligência, o nosso país ainda carece de uma parte de legislação que busca uma segurança para o uso dela. Né? Então, a gente sabe do potencial que ela tem, a questão cibernética e tudo, né? Mas a gente ainda carece de uma legislação de meios que consigam direcionar ela para um uso correto. Então, ela está muito abrangente.
Eu acho que ela precisa ser um pouco filtrada, focada, porque o potencial é grande, as pessoas entenderem de fato o que é a IA, quando utilizar, como usar, né? Sim. E você acha que, igual, por exemplo, como você falou que tem que ser controlado, você acha que conciliando a legislação, controlando a inteligência artificial e juntamente com, igual, ensino, pessoas mais leigas no assunto, você acha que vai melhorar em questão, tipo assim, ajudar as pessoas a estudarem, ajudar as pessoas no trabalho, mais do que ajuda hoje? Eu acho que isso vai depender muito também de políticas públicas que vão direcionar esse cenário. Porque se nós pensarmos hoje, né, o que de fato ela vai causar de modificação? O que vai ser o grande produto? Talvez uma mudança de qualidade de vida? Talvez, mas para quem? Quando? Quem vai de fato receber esse benefício, viver essa frutificação? Então, hoje, pensar nisso tudo depende também da questão do nosso cenário futuro, né? Como que as políticas vão ser direcionadas para serem acessíveis. Né? Porque não adianta nada criar algo muito bom que ajude bastante, mas que contemple só uma parcela da sociedade. Então, a gente volta a reforçar as desigualdades sociais e tudo que faz parte, né, da nossa sociedade. Então, potencial tem. Como que vai ser? Eu também me pergunto. É preocupante isso, porque ao mesmo tempo que ela pode igualar mais, ela pode reforçar as desigualdades, né? Sim. E você acha que, igual, uma falta de legislação num período de tempo muito longo pode agravar mais, você falou. Então, você acha que isso geraria um prejuízo muito grande no mercado de trabalho, por exemplo? Eu acho que as empresas em si, os empresários, tal, eles vão ter um controle mais rígido, né? O âmbito privado, né? Uhum. Mas se a gente pensar num cenário geral, pode influenciar negativamente. Porque aí você não vai conseguir ter o controle de que ela vai ser direcionada. Na parte criminal, por exemplo, né, a polícia avançou muito, né, em identificação de crimes, enfim, né, mas ao mesmo tempo tem o outro lado, né, que também avança. Então sempre é assim, né, o combate, né, é aquele que está sendo combatido. Então, se não conseguir regular para quem for direcionado, aí esse cenário, acredito eu, que ele pode se agravar. Sim, e quando o senhor disse que a inteligência artificial foi introduzida, o senhor acha, na sua opinião, né, que a inteligência artificial foi introduzida, né, aqui no nosso nacional, de forma errônea, eu concordo plenamente. Porque a gente não consegue ter um conceito muito claro do que a inteligência artificial é. Então, tipo, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa numa pessoa, um banco de dados, ela traz consequências para o meio ambiente, ela gasta água, né, para o resfriamento, ela faz o quê? E tem pessoas que têm uma visão mais superficial ainda. Por exemplo, as inteligências artificiais vão substituir os humanos no mundo de trabalho? É o que muita gente pergunta, né? Aí basta a gente pensar como que a IA vai ter a inteligência, a robótica, vai ter um pensamento crítico, vai ter uma empatia, vai ter um espírito de liderança, né? Porque é algo que muitas das vezes é construído, mas é nato da pessoa. Isso é insubstituível. Então, impossível ela substituir. Que vai continuar tendo uma parceria entre humanos e robótica e inteligência, sim, sem dúvidas. Mas que determinadas profissões vão ser substituídas? Vão ser. E outras vão ser criadas? Vão. Em qual proporção? Acho que muito nebuloso isso tudo ainda para falar em números, né? Muito recente ainda. Mas que vai acontecer, vai. Né? Mas que ela vai substituir algumas áreas, ou até mesmo a maioria, em hipótese alguma, não. Não. Tem benefícios nisso também, querendo ou não, né? Tem. Muitos. Sim. Principalmente na medicina, a gente consegue ver. Eu estava vendo uma pesquisa, né, que foi adiada em rejuvenescimento celular, né? Que eles usavam a inteligência artificial agora para desenvolver, né?
o DNA, estudar novamente. O senhor, como professor de biologia formado, né, o senhor podia explicar mais como a inteligência artificial pode beneficiar na área de saúde? Então, ela está muito presente nessa parte da biologia molecular, celular, né? Ela já age com precisão, que é uma coisa que na análise de dados, na parte da medicina, da biologia, é muito importante você ter precisão, né? Então, ela consegue ajudar muito nesse parâmetro aí, nessas questões. Tem também o lado que a gente pode pensar dos equipamentos, né? Mais tecnológicos, mais viáveis, você consegue explorar mais, enfim. E a parte também que você consegue agir de forma mais efetiva. Então, vamos pensar hoje, por exemplo, na situação do campo. A gente vive um contraste grande entre a produção, que hoje pautada no nosso país, o agronegócio, as monoculturas, enfim, e a gente tem outras formas de produção, né? A parte da agrofloresta, enfim, outras formas que dialogam mais com a dinâmica ambiental. Então, o que tem acontecido? Hoje, a inteligência com a robótica, ela tem minimizado o uso de vários defensivos agrícolas. Então, por exemplo, um robô que consegue identificar a praga no local e pulverizar somente naquelas plantas, Muito melhor. pensa que legal é isso. Que vai despejar a quantidade de inseticida necessário sem sobrecarregar o solo, ou até mesmo ali os cereais, as sementes que estão ali presentes. Isso é fantástico, né? E nós lucramos muito com isso. A nossa fauna lucra muito com isso. Então a gente está vivendo isso agora de uma forma mais crescente. De novo, vai ser necessário políticas que visam contemplar isso? Vai. Porque senão você vai, se não tiver incentivo, por exemplo, para você adquirir esses maquinários, essa tecnologia no campo, não vai acontecer tão fácil. A mesma coisa de sementes que são mais, ou por exemplo, inseticidas, os agrotóxicos em geral, que possuem uma quantidade mais rígida de controle da quantidade de moléculas, né? Então a gente pensa, o cenário nosso aqui, ó, piuí, pimenta, no geral, né? Não só nosso, né? A questão das abelhas, né? Nós temos aí hoje um problema muito sério, que é um determinado produto que se utiliza que causa uma mortandade das abelhas, que uma que se contamina na flor leva para a colmeia e a colmeia toda morre. E a gente sabe que sem abelha a nossa espécie é comprometida, todas. Sim. Né? Porque gera a questão da variabilidade, vocês estudam isso também, é conteúdo da educação básica. Mas é uma semente que ainda não... um inseticida que ainda não está muito acessível, que depende do incentivo ainda. Né? Ele existe, né? Um que não mata as abelhas, é um pouco mais caro, então a gente precisa também sempre entender o negócio existe, mas como que ele chega, né? Eu acho que essa ponte que existe, muitas das vezes ela é distante, né? E aí que mora a questão. A gente precisa ter muita criticidade nisso, né? Nossa. E como você acha que deve ser, igual você estava falando de acesso a políticas públicas, como você acha que deve ser conduzido isso, principalmente em questão do campo que você estava falando, como você acha que deve ser conduzido a inteligência artificial e todo esse negócio da tecnologia para o campo, robótica. da robótica para o campo, como que deve ser conduzido isso no governo, né? No poder público. Com participação popular, né? Sim. Ouvir todos os cenários, sem dúvida, né? Eu penso que a população em si cada vez mais precisa ter voz, né? E participar dessas decisões. E enquanto isso não acontecer, acho que muita mudança não vai dialogar com a necessidade real. Não, claramente. E, tipo assim, quando a gente está olhando, né, na robótica, as pessoas acham que a robótica, a inteligência artificial, esse desenvolvimento absurdo da tecnologia, não influencia tanto, assim, no nosso dia a dia, sendo que o nosso dia a dia é basicamente moldado pelo desenvolvimento da robótica. E hoje em dia, a robótica ela pode ser expressa até em forma de arte, né? De criatividade. E como o senhor pensa que a criatividade pode ser expressa em forma de robótica? O que acontece? Eu vejo que a robótica, como é uma junção da ciência, da física, né, a biologia em si e a tecnologia, né, a robótica é uma ciência, né? Ela é uma ciência que ela
não é muito difícil a gente achar um erro, ela permite adaptações. E aí que mora essa centralidade da sua pergunta, né? A parte artística ali, né? Porque quando você adapta, você cria um meio que é diferente do outro para responder àquela questão, porque ela te permite isso, ela não é engessada. Você tem ali o seu material, você tem a sua orientação, então você precisa trabalhar em cima daquilo. E aí você não tem uma receita pronta. Sim. E aí, o que é uma grande potencialidade que a gente tem na disciplina, na robótica em si, é que você muitas das vezes não trabalha sozinho, você trabalha em equipe. Então você precisa o quê? Saber ouvir os demais, ouvir as opiniões dos demais e aí criar uma resposta, né, que seja interessante ali. Recentemente eu participei de um torneio a nível nacional e a proposta era justamente solucionar uma questão da ODS. Né? E aí o que acontece? Era voltado para a saúde. Né? Nós precisaríamos criar algo que inovasse a saúde, a medicina, né? E voltado para a questão do bem-estar. Questão do sedentarismo, escolhesse alguma sub-área e aí os estudantes tinham que criar uma resposta, uma pesquisa embasada e uma construção para apresentar. Né? E aí você não tem noção, a gente teve resultados fantásticos. Ai, que bom. A criação desde de uma proposta, e esses foram os menores que fizeram, uma proposta para o governo federal de praças públicas que tinham um robô que monitorasse uma atividade física e aí aquela pessoa saindo do sedentarismo, ela ia custar menos para o governo, porque ela ia depender de menos medicamentos, menos assistência médica. Então, sempre aquela questão, né? Existe um incentivo, um investimento que diminui também um outro lado, né? E foi bacana a construção deles. Foram em conjunto e criaram uma resposta fantástica para o problema. Ai, que bom. E, recentemente a gente fez um seminário sobre a ODS também. Eu fiquei responsabilizado pela ODS 14, a Vida na Água. Mas uma coisa que eu notei em todos os ODS é que a solução era muito superficial. Uma sugestão, assim, que todos nós fizemos embasados em fontes, né? Mas governo, né? Instituições, né? E organizações que têm mais influência, né? Mundialmente e nacionalmente, e a gente viu que as soluções eram muito superficiais, a gente não conseguia definir, olha, a solução da vida da água, isso aqui deve ser realizado, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Não, é só um monte de sugestão. Muito superficial. Muito superficial. E a robótica entra aí e ela consegue proporcionar um aprofundamento. Porque não basta você falar se você não prova ela. Por mais que você tenha um protótipo, né, ali você precisa mostrar o protótipo para como se fosse vender o seu produto, né? E aí ela consegue ir além, né? Ô, Lucas, você disse que você é professor, né? E como você consegue, como que você usa, qual é a metodologia que você usa para ensinar programação, aprendizado de máquinas, né? Linguagens de programação no geral. Computacional. Sim. Então, hoje a gente tem um software próprio, né, de uma empresa que nós somos parceiros. Né? A gente usa, ele chama Spike. Né? Tem o Essential e o Prime. Né? E aí ele já tem, a gente tem tanto bloco de ícone, de palavras, né? Então a gente explora essa parte computacional por meio desse software de programação. Que legal. Né? Envolvendo ali motores, sensores, tem um bloco programável, né? Então já existe algo próprio da empresa, é uma empresa voltada para a área educacional. Né? Não, isso é muito interessante. Sim. Dá para ver só pelo jeito que o senhor explicou que a gente consegue ter muito dinamismo aí. Sim, né? sim. É interdisciplinar, né? É. Ela acaba passando por todas as áreas, Sim. basicamente, né? Então, você tem muita liberdade, eu Sim, consigo ver, sim, integrar sim. em todas as áreas do seu gosto. É uma disciplina que proporciona uma autonomia didática, né, que você consegue fugir daquele engessamento que, infelizmente, muita disciplina acaba em determinados momentos te pedindo, que é a sala, o quadro, né, a louça, aquela coisa toda, né? E então a gente acaba trabalhando o conteúdo de uma forma, né, diferente. Sim. Claro, nem todo mundo se adapta a tudo, né? Não. Mas a grande maioria tem um envolvimento interessante. Gosta da disciplina.
Sim. O senhor já conseguiu desenvolver uns projetos mais legais lá? Sim, que os Já. projetos destacaram. Nesses torneios que a gente participa a nível nacional, nós tivemos um bom desempenho, né? E aí, eu e os estudantes, Ai, que né? bom. E aí, porque a gente precisa parar, precisa estudar, precisa testar, né? Então, são várias cabeças pensantes ali para tentar solucionar aquilo que é proposto. No passado, a gente solucionou algo sobre a ODS que dialogava sobre a educação de qualidade. Então, Ótimo. pensa, um grupo quis falar sobre a questão da vida do professor de educação básica. Questão salarial, sala cheia, muita tarefa para casa para fazer, Uma preparar crítica. a aula. Então, eles criaram uma solução para um problema que é nacional, né? Que é uma realidade hoje. Né? E aí foi legal eles tendo empatia e criando a solução nisso aí. E aí foi bacana. Foi um robô auxiliador em sala de aula. Esse robô era pré-programável para tirar algumas dúvidas durante as aulas, auxiliar no visto de tarefas, no controle desses vistos, né? Então era tudo computadorizado. Então ele Nossa. passava, ele anotava, ele identificava. Então, assim, era menos uma tarefa para o professor. Você tinha tarefa tal, ele já fazia ali para você. Então, é uma das formas que os estudantes encontraram para auxiliar os professores na árdua tarefa aí do dia a dia. Ai, que lindo. É. Não, eu realmente achei isso muito interessante. Isso é uma forma de expressão também, né? Eles conseguiram olhar assim para a crítica, ver, né, analisar, eles sentirem empatia, porque Sim. realmente, infelizmente, aqui a gente não, né, o Brasil não é muito conhecido por valorizar Não, professor, não. infelizmente. Então, Infelizmente, muito em números, né? A educação do Brasil prioriza muitos números, né? E a gente vê nos dados, né? Igual a gente está falando de carência da profissão de lecionador, né? Professor. E você acha que isso vai afetar muito a área da tecnologia e, por exemplo, vai faltar mão de obra em praticamente todas as áreas, né? Professor é o que forma todas as áreas. Então, principalmente na área de tecnologia, você acha que vai ser um déficit muito gigantesco, principalmente no Brasil, né? Olha, eu volto naquela questão da capacitação. Se ela não acontecer, se ela não priorizar alguns pontos, isso vai acontecer em massa. Né? De acordo com os meus estudos, a gente acaba ficando um pouco atenado na área, né? Isso tende a acontecer. Né? Mas, como se diz, são capítulos futuros, né? Então a gente precisa ver como que as coisas vão caminhar para ver se de fato isso vai acontecer. Uma coisa é fato, né? Professores, vocês já estão quase formandos, né? Dificilmente sai uma pessoa dizendo, eu quero ser professor. Isso está cada vez mais raro. E assim, os professores atuais vão se aposentar, e aí? Vão ser substituídos pela robótica, pela IA? Não vão. Não vão. E aí, como que vai ser isso? Existe um tema aí que tem pessoas que não gostam muito, que é o apagão da docência, né? Isso é previsto para acontecer daqui a alguns anos, onde vai, de fato, faltar professores. E aí vai faltar, inclusive, pessoas voltadas para áreas básicas, né? Então, como que você chega lá na frente se você não passa pelo início? Então, é uma outra questão que também é capítulos futuros. Se não for revisto, a gente tem grandes chances de acontecer. E vocês são provas disso, né? Tá vendo que ninguém tá indo para essas áreas, né? Infelizmente. E, igual, por exemplo, você falou aí, no país, a tecnologia, a robótica, ela a gente falou, não é muito explorada, muito bem. Como você acha que isso vai se dar no futuro? Igual, por exemplo, sem professor, você falou de capacitação. Como você acha que isso vai acontecer? Olha, eu acho que num futuro aí de 10 a 20 anos, a gente vai ver bem mais novas tecnologias, né, na área da educação. Sim. Porque educação não é só sala de aula. Então, eu acho que a gente vai ter bastante robótica, bastante inteligência voltada na educação, na saúde, sem dúvida. A saúde já está caminhando em passos mais largos do que a educação, né?
a parte da indústria muito mais. Então, eu acho que vai surgir aí novas profissões. A gente tem as profissões que são tendências, mas vai surgir novas profissões. Com isso, vai surgir novas capacitações, mas algumas outras áreas, se não houver esse cuidado e esse zelo, elas vão ficar escassas, né, de profissionais, né? E assim, voltando para o contexto da inteligência artificial, como ela tem ajudado na robótica, de forma geral? Assim? Uhum. Tá, eu vejo que, por exemplo, a robótica é um pouco a prática e a inteligência artificial, ela meio que lidera, que comanda, que dá a orientação. Sim. Então, hoje, para você fazer uma análise, para você direcionar uma estrutura programável, ali, a inteligência te ajuda bastante. Sim. O software em si, dialogado com a inteligência, ele consegue ser mais preciso, ser mais objetivo, ser mais rápido, né? Ela acaba economizando muito tempo, Muito né? tempo, muito tempo. Não, isso vai afetar futuramente, né? Sim, nosso... sim. Isso ainda é muito se já distante. afeta na parte educacional, Sim. imagina nos outros âmbitos, né? Nos Então, outros cenários, né? E a gente consegue ver consequências tanto positivas quanto negativas, né? Sim. Tipo, pessoas que infelizmente acabam dependendo da inteligência artificial e algumas tecnologias, né? Para a convivência. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver o desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, o rejuvenescimento celular, Sim. né? A pessoa conseguir fazer uma cirurgia com um médico, né? Aham. Em outro país. É muito interessante mesmo isso. E, tipo... cirurgias que são menos invasivas, a maior precisão, uma menor chance de erro, né? Isso tudo está cada vez mais presente. E aí, consequentemente, a tendência é se aumentar a expectativa de vida, né? Todas essas questões. Aí só volta aquela questão inicial, né? Para quem, né? Qual a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas, né? E isso tem que ser urgentemente discutido e entendido por todos, porque senão, novamente, a gente acaba reforçando a desigualdade. Assim, economicamente, a gente sabe que o Brasil não dedica muito né, na educação. Mas a indústria, né? Empresas. E em que lugar está o Brasil no quesito da robótica? Ah, sim. Olha, na colocação exata, porque isso muda de tempo em tempo, eu não consigo te dizer com exatidão. Não, claro. Né? A gente pode pensar assim, ó, na distância que existe, comparando o nosso país, pensando no âmbito da robótica, Estados Unidos, né, o Japão, Singapura, a Coreia do Sul, enfim, esses países, né, em que ponto eles estão da tecnologia e que ponto nós estamos. Aí a gente já tem mais ou menos uma ideia do cenário que a gente se encontra. Lembrando que a gente tem excelentes universidades nessa área, Sim. professores, tecnologia, né, empresas. Então a gente tem um potencial muito grande para se igualar e crescer muito como os demais, né? Não é falta de uma estrutura ou de profissionais que a gente está tão distante. Mas então, na sua visão, engajando nesse assunto, na sua visão, por que a gente não tem tão desenvolvido essa questão? São ausência de políticas voltadas para isso aí. Políticas públicas, incentivo. Então, falta a gente ter uma atenção maior para essa questão aí, para esse cenário, né? Sim. E a robótica, por ser um assunto controverso em algumas partes específicas, ela tem alguns desafios éticos, como qualquer área da ciência, né? Tanto a física, matemática, né? Biologia. E como o senhor vê esses desafios éticos na robótica? O senhor pode associar com a biologia também, é muito interessante. Então, o que acontece? Eu acho que um grande desafio que nós temos hoje, né, é a parte da segurança daquilo que é gerado. Né? A parte da segurança de dados, enfim. Isso eu acho que ainda não é tão bom ainda no nosso cenário, no nosso país. Né? Que, enfim, por mais que ela perpasse por todas as áreas, ainda fica a desejar como que o produto dela é viabilizado.
e como ele é destinado. É o que eu falei lá no início, né? Uma parte que direcione melhor para que ela vai ser utilizada, isso pode, isso não pode. Se isso não pode, vamos barrar, né? Então, por exemplo, eu posso usar ela para fazer com que eu tenha uma maior produção no campo. Mas, às vezes, isso não dialoga com os princípios éticos da parte da cadeia alimentar, enfim. Então, o que vai, de fato, fazer com que eu barre aquela tecnologia, né? E com esses princípios éticos, voltados para o bem-estar animal, por exemplo, né? Então, isso ainda carece de uma política que, até aqui você pode ir, mas o que isso não se pode, né? Ou melhor, você foi até aqui, vamos fiscalizar. Então, um Brasil muito grande, né? Vários cenários culturais, sociais, então é bem difícil a gente ainda fazer esse monitoramento, né? E, tipo assim, voltando ao desenvolvimento de tecnologia do Brasil, ele está preparado para acompanhar com a tecnologia, desenvolvimento da tecnologia mundial? Potencial o Brasil tem. Tem. E não é pouco. Profissionais o Brasil tem, universidades para formar pessoas cada vez mais voltadas para esse cenário. Sim. O Brasil, eu acredito que sim. Mas atualmente, no cotidiano, assim, o senhor consegue se imaginar conversando com uma IA no cotidiano, utilizando ela de forma cotidiana, daqui 10, 20 anos? É difícil imaginar, né? Muito. Por mais que eu sou dessa área, mas eu sou biólogo também, né? Então, tem gente que acha que quem é da robótica, da inteligência artificial, é só o pessoal da tecnologia, né? Só da engenharia e tal, e não é. Mas eu tenho meu pezinho lá na parte do contato humano, do diálogo. Eu acho que isso... E aí eu não me vejo. É essencial, né? É essencial. Eu acho que nada melhor que uma boa conversa humana, né? Você chegar num consenso num grupo. Não, claro, a tecnologia está ali ao redor, mas a parte central, o cerne, eu ainda acredito que são nas relações humanas. Então eu tenho a dificuldade de me enxergar dialogando com uma... É difícil mesmo, né? Ô, Lucas, e para finalizar, como você imagina um cenário ideal na robótica no Brasil, na educação? Na educação? Tá. Eu vejo que um cenário ideal seria um cenário para todos. Para todos, que contemplasse todos os cenários educativos do nosso país. Por mais diverso que ele seja, né? Por mais multicultural que ele seja, eu acho que para ele ser uma excelência, ele precisa contemplar todos os cenários. E com isso, né? Aí puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Voltar para a parte da capacitação dos professores, incentivo para isso, né? Em todos os âmbitos, né? Então, acho que um cenário ideal seria você olhar para toda a educação, um todo mesmo, né? E contemplá-la em todas as suas parcelas, né? De forma integral, né? Não de forma individualizada. Eu acredito que a gente vai ter sucesso, porque aí sim a gente pode chegar ao produto que eu acredito que é o produto que a robótica visa, que é a qualidade de vida. Sim. Né? Porque aí se a gente consegue trabalhar num todo, a gente vai conseguir ofertar qualidade de vida também para um todo. Sim. E assim, acho que é isso por hoje. A gente tem que ter um consenso, né, que a robótica e a inteligência artificial, ela precisa ser supervisionada, mas ela vai trazer, né, benefícios muito grandes e impactantes para o nosso futuro, né? Já está trazendo, mas ela vai trazer ainda mais. Um agradecimento muito especial para você, Lucas. Eu agradeço. Foi um prazer aqui com o senhor. Prazer é meu. Tá? E um agradecimento especial também para os nossos patrocinadores, tá? Que a gente não seria ninguém sem eles, tá? Começando por Fernando Barros, Engenharias e Construções, Milha Sem Segredo, Sunhead, uniformes e camisetas e comida de mãe. Cicobi Crédito Alto, MB Engenharias, PH Videos Maker e FT Nutrition. Muito obrigado, gente. Beijão.